Olá, pessoal, tudo bem? Vou ajudar vocês com a atividade 2 dessa semana. Tá lá na situação de aprendizagem 2, página 62 do caderno do aluno São Paulo Faz Escola, oitavo ano. A primeira atividade é para vocês localizarem aqui na reta numérica os números com intervalo igual a 0,1. Então, é bem simples de fazer. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 10 partes iguais. Então, cada parte é 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até completar 1,0. Para a esquerda também, né? Tem esse espaço aqui, ó, de 0 até menos 1, dividido em 10 partes iguais. Cada parte corresponde a 0,1, só que negativo. Menos 0,1, menos 0,2. Vou mostrar para vocês aqui como vai ficar. Então, a primeira parte, ó, intervalos igual a 1, né, completando, 0,1, os décimos até 1,0. Para a esquerda, que muda que eles ficam negativos. Agora, o item 1.2, né, ele pede para você escrever em fração, em forma de fração. Então, vamos lembrar, 0,1, um número depois da vírgula, a gente escreve esse mesmo número com o denominador 1 acompanhado de um zero, porque tem um número depois da vírgula, então é 1/10. Ou, sempre depois da vírgula, a gente considera décimos, centésimos, milésimos, né? Então, aqui é 1, nós lemos 1/10. Então, 1/10 é 1/10. 2 décimos, o número 2, uma casa decimal, divide por 10. É o número 3 com divisão por o número 1 com 1 zero, porque tem uma casa decimal. 4 décimos, 4/10, 5 décimos, né? 5/10 e assim sucessivamente até chegar em 10/10, você completa. Parte negativa também, que vai, né, mudar é que você vai ter os mesmos algarismos, só que com sinal de menos, porque está à esquerda do zero. Menos 1/10, menos 2/10, menos 3/10, menos 4/10, menos 5/10, assim até chegar no menos 10/10, para a esquerda, né? Agora, quando nós temos o próximo item aqui, quando nós temos uma fração que é possível simplificar, a gente simplifica. E aí, por isso que ele diz que você pode escrever estes mesmos números, se possível, com denominador igual a 5. Por quê? Olha só, 2 em 10 é o mesmo que 1 em 5, porque se você simplifica dividindo o numerador e o denominador por 2, você obtém essa fração equivalente. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. O mesmo vai ocorrer com 4 décimos, vai ver lá 2/5, né? 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Ou você pode dividir, né, igualmente em 5 partes iguais, o intervalo, né, de 0 até o 1, você divide em 5 partes iguais, completa 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Para a esquerda também, menos 1/5, menos 2/5, até menos 5/5. E aí, o que falta são os números que estão bem exatamente no meio. Por exemplo, entre 0 e 1/5, né, vai ter 1/10. Você completa. Aí vai ficar 0, 1/10 para trás do zero, né? Para a esquerda é menos 1/10. 1/5 vai ficar aqui menos 1/5. Depois de 1/5, 3 décimos. 4 décimos, que virou 2/5, 5 décimos, né? Que vai completar. 3 décimos, 4 décimos, que é 2/5. Próximo é 5 décimos. 6 décimos, que virou 3/5, né? Se eu dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 6 décimos, 10 dividido por 2 dá 5. Depois dos 6 décimos, 7 décimos. E aí vem o 8 décimo, que virou 4/5, 9 décimos. E por último, os 10 décimos, que virou 5/5. Tá? Mas você faça para você entender, tá? E para a esquerda também, mesma coisa, só que vira negativo, né? Mesma distância do zero, os algarismos serão os mesmos, só que negativo.
Esse é o primeiro exercício. O segundo item, né? Aliás, o próximo item é para você completar o quadro, que tem já algumas frações. E pede para você começar com a fração irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela que não dá mais para dividir por nenhum número. Então, vou mostrar aqui, ó. Primeiro, é 3 sobre 1. É a fração irredutível. Então, vou mostrar aqui para você. Ele pede que você vai escrever frações equivalentes a essas que já estão no quadro, mas de modo que a primeira coluna aqui seja a fração irredutível das demais. Então, aqui, ó, 3 sobre 1 é uma fração irredutível. Você vai completar, isso aqui é pessoal, eu só mostrar um exemplo, você vai completar com frações equivalentes. Como que nós escrevemos frações equivalentes? A gente pode multiplicar pelo mesmo valor, pelo mesmo número, o numerador e o denominador, e o resultado obtido é a fração equivalente. Por exemplo, se eu multiplicar por 2, 3 vezes 2 e 1 vezes 2 vai dar. 3 vezes 2 vai dar 6. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 6 sobre 2 é a fração equivalente, certo? 6 dividido por 2 não dá 3. 3 dividido por 1 não dá 3. Posso colocar uma fração em que eu posso multiplicar por 10. Então, 30 sobre 10, né? E você completa, pessoal, tá? Multiplica pelo mesmo número. O numerador e o denominador, o resultado será uma fração equivalente. Agora, eu tenho aqui 3 nonos. 5 sobre 30 avos, 6 sobre 42 avos e 21 sobre 168 avos. Vou começar com esse aqui, ó. Para a gente achar a fração irredutível, nós temos que dividir. Ao contrário, né? Quando a gente está aumentando, né? A gente está obtendo frações com numeradores e denominadores maiores. Aqui a gente vai reduzir, né? Irredutível. Então, 21 e 168 podem ser divididos, né? Tanto um quanto o outro por 3. Por quê? Vamos lembrar. Se nós somarmos os algarismos e der um número que for divisível por 3, então, este número que nós estamos analisando também será. Então, 21, a gente já sabe que é divisível por 3, porque 7 vezes 3 dá 21. Mas, se nós fizermos, ó, 2 mais 1 dá 3, e 3 divide 3 também. Então, vamos aqui para baixo, ó. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 8 dá 15, e 15 é divisível por 3, então 168 também será. Então, a gente divide, ó, 21 e 168, a gente divide por 3. 21 dividido por 3, deu 7, porque 7 vezes 3 dá 21. 168 dividido por 3, fazendo a divisão, dá 56. 56 vezes 3 dá 168. Como esse aqui não é um número que dá para dividir novamente, ó, 7 e 56 são múltiplos de 7. Então, nós dividimos por 7 novamente. Nós dividimos de novo, né, por 7. Dividimos primeiro por 3, agora por 7. 7 dividido por 7 dá 1, 56 por 7 dá 8. Então, a fração irredutível de 21 sobre 168 é 1/8. Na primeira coluna tem que aparecer a fração irredutível. E as demais você completa, né? Você vai dobrando, triplicando, multiplicando por 10, até completar aqui mais 3 frações equivalentes. Vou fazer só uma aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 8, 16. Já obtive uma fração equivalente. Completa as demais. 6 sobre 42. 6 em 42, a gente divide por 6. Por quê? Ó, 6 vezes 7 não dá 42? Então, você divide tanto o numerador quanto o denominador por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 42 dividido por 6 dá 7. Então, a fração irredutível é 1/7. 5 e 30, ó. O 5, ele divide o 30, não divide? Porque o 30 dividido por 5 dá 6. Então, a gente vai dividir o numerador e o denominador por 5. Aí, você coloca aqui os resultados, tá? 3 também, ó. 3 divide o 9, então, 3 dividido por 3, coloca no numerador. E 9 dividido por 3, coloca no denominador e complete com as frações equivalentes. A próxima página é a página 63. O item 2.1 pede para você
fazer o cálculo com a calculadora mesmo. Pode ser calculadora do celular ou com qualquer outra calculadora. Você vai fazer o cálculo do quê? Você vai dividir o numerador de cada uma dessas frações aqui pelo denominador. Então, vai dividir 1 por 3, 22 por 15, 2 por 3. E você vai escrever os resultados dos números que você vê no visor, dos resultados, tá? Da divisão. Então, você vai escrever esses números em forma decimal fazendo essa divisão. Pede para você fazer uma análise, né, do que você observa. E no próximo exercício, né, aqui tem uma errata, né, que eu vou corrigir para vocês. Antes de falar da errata, vamos aqui, ó. Importante. 4 sobre 9 é igual a 0,44. Na parte decimal, repete-se o algarismo 4. Então, isso aqui, ó, 0,444, é uma dízima periódica porque aparece um número que se repete infinitamente. Então, esse número aqui, 4, é chamado de período. O que é o período? É o número ou é o grupo de números que se repete. Aqui repete o 4, né, infinitamente. Então, o período dessa dízima periódica é o 4. Ele tem um algarismo. Isso é importante para você determinar as frações geratrizes que pede nas páginas seguintes. Aí, o próximo, ó. 3,444, 67,999, 23,666. Então, aqui, ó, qual é o período? É 4. Qual é o período aqui? É 9. É o 9 que se repete. Qual é o período? É 6, porque é o 6 que se repete. E aqui, 52 sobre 90. O que que tá repetindo? Olha só, eu tenho uma parte que não se repete, certo? Que é o 5. E eu tenho uma parte que se repete. Então, o 5 não é o período, chama-se antiperíodo. E o 7 que repete, o número que repete, é o período. Então, eu tenho aqui uma dízima que ela é composta por um antiperíodo e um período. Antiperíodo é o que vem antes. É o número que não se repete. Nesse caso, também nós chamamos de dízima periódica composta. E esse que não tem parte depois da vírgula, que não se repete, como este, chamada dízima periódica simples, certo? Então, isso aqui é importante. Agora, fazendo a correção. No item 2.2, está dizendo, analise os resultados encontrados no item 1.1. Não é, gente, é no item 2.1. É nos resultados aqui que você, né, pela lógica dá para saber, né? Que você fez na calculadora. Então, aqui, ó, corrige, é 2.1, tá? E aqui também, ó, escreva na forma reduzida os números decimais encontrados no item 2.1. Então, eu vou mostrar como você escreve na forma reduzida, tá? As dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Então, aqui nós temos 2,444. Qual é o número que se repete aqui? Que é o período, é o 4. Então, a gente escreve 2,4, coloca um tracinho em cima do 4, tá? Além da reticência, a gente pode usar esse tracinho em cima do período que é o número que se repete. 0,1, o 1 se repete infinitamente, então, coloco o tracinho em cima do 1. Aqui, 2,102, 102, 102, é 2,102 com tracinho. Agora, aqui, ó, 0,2444, aqui aparece um número que não se repete, que é o antiperíodo, e o período, que é o 4, que ele se repete infinitamente. Então, você vai colocar 0,2 e o tracinho em cima do período, não em cima do antiperíodo, tá? O número que não se repete chama antiperíodo. 10,8777 é 10, né? Que é o número inteiro. O 8, que é o antiperíodo, e o 7, que se repete, é apenas o 7. Então, você vai colocar o tracinho em cima do 7. Essa é a forma reduzida que nós podemos escrever uma dízima periódica. Bom, aqui no item 2.4, pede para você observar os resultados do que
que você obteve aqui no primeiro exercício, né, no 2.1, com a calculadora, e você vai analisar se essas dízimas são dízimas periódicas simples, compostas, ou se são o resultado de um número que não seja dízimo, seja um decimal exato. Vou te mostrar aqui uns exemplos, tá? Então, as dízimas são aquelas que aparece um número depois da vírgula que se repete infinitamente. Então, existem divisões de números racionais que são escritos em fração, mas que nós podemos escrevê-lo em decimal, que é um decimal exato. Por exemplo, 1 dividido por 4 é um decimal exato, certo? Não se repete, você faz o cálculo da 0,25. Agora, os demais que aparecem infinitas casas que se repetem, né, que tem período, são dízimas. E aí o que acontece? Quando o número que se repete depois da vírgula é somente o período, aqui ó, é só o 4 que se repete, não aparece nenhum que não se repete, é chamado dízima periódica simples. Então, essa aqui é uma dízima periódica simples, então é só o 4 que se repete. Essa aqui é uma dízima periódica simples, porque só tem o número 1, aqui o algarismo 1 que se repete. E essa aqui também, ó, só aparece depois da vírgula o período, que é 35, 35, 35. Então, também é uma dízima periódica simples. Agora, aqui também, ó, mesmo que seja 3 algarismos, 2,102, 102, depois da vírgula só aparece este período, que é o 102. Ele se repete infinitamente, também é simples. Agora, quando que é composta? Quando que a dízima periódica é composta? Quando aparece um número que ele não se repete, como, por exemplo, 0,24442 não se repete, somente o 4. Então, aqui nós temos um anteperíodo, que é o 2, e o 4, que é o período, que é o número que se repete. Então, nesse caso, é uma dízima composta com uma parte, né, que é o período e a outra parte que é o anteperíodo, tá? Então, aqui também, ó, aparece o 8, né, 10,8777, aparece uma parte que não se repete e uma parte que se repete, ou seja, o anteperíodo e o período. Logo, ele é composto. É uma dízima periódica composta, ok? Aí, essa página, acho que você consegue fazer. Vou gravar outro vídeo para a próxima página, para não ficar muito longo.